E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre equação biquadrada, tranquilo? Como o próprio nome já sugere, ó, biquadrada é aquela que é quadrada duas vezes, tranquilo? Então bora lá. Então a equação biquadrada é toda equação do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Observe aí ó, que o maior grau é o 4. Então, o maior grau indica a quantidade máxima de raízes que essa equação pode apresentar. Então, ó, no caso, a equação biquadrada, ela apresenta até 4 raízes. Então, para ser biquadrada, ela obrigatoriamente tem que ser desse formato aí. Não esqueçam, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Lembrando que a, b e c são coeficientes numéricos. Tranquilo? E outro detalhezinho sobre a equação biquadrada. Na hora da sua resolução, primeiramente ela deve ser transformada em uma equação do segundo grau. Professor, como é que a gente transforma uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau? Utilizando esse artifício aí, ó. Vamos chamar x ao quadrado de y. Tranquilo? Então, o artifício utilizado para qualquer momento que a gente queira transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau é o que está aí em vermelho, é chamar x ao quadrado de y. Bora lá para a prática. Exemplo 1. Resolva a equação x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Observe que essa equação se encaixa perfeitamente no tipo sugerido logo aí na introdução. Tranquilo? Ó, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E a nossa equação para a resolução é x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, o primeiro passo é sempre transformar a equação biquadrada em uma equação do segundo grau, utilizando o artifício x ao quadrado igual a y. Então, ó, vamos substituir logo x ao quadrado igual a y. Em correspondência, aonde apareceu x à quarta, nós transformamos em y ao quadrado. Então, para facilitar a nossa vida, qual é o artifício? Chamar x ao quadrado de y. Então, x ao quadrado igual a y. E por correspondência, aonde apareceu x à quarta, a gente substitui por quem? Por y ao quadrado. Então, vamos transformar essa equação aí biquadrada em uma equação do segundo grau. Então, era x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Transformando, ó, ficou quem? Y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a zero. Tá vendo? Aonde apareceu x à quarta, colocamos y ao quadrado. Aonde apareceu x ao quadrado, colocamos y. Então, a equação do biquadrada, ela foi transformada em equação do segundo grau. Agora é o modelo de resolução normal, ó. A igual a 1, B igual a menos 10 e C igual a 9. Pronto, se é uma equação completa, vamos utilizar o método de Bhaskara, né? As fórmulas de Bhaskara. Então, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Só substituir, né? B é menos 10, C é negativo entre parênteses. Acho que essa altura do campeonato não precisa mais estar falando essas coisas, então eu já vou pular naturalmente. Menos 4 da fórmula vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Fazendo as continhas básicas, menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. 100 menos 36, 64. Já vimos toda vez que delta for positivo, x' é diferente de x duas linhas, ou seja, duas raízes reais e distintas. Então, bora lá. A fórmula está com x, mas observe, ó, nossa equação agora ela está em torno do y. Observe que é y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a zero. Então, ao invés de x' e x duas linhas, vamos encontrar quem? Y' e y duas linhas. Então, y igual menos b, né, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é 64, sobre 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal e as continhas básicas, ficou quem? 10 mais ou menos 8 sobre 2. Bora lá, y'. 10 mais 8 sobre 2, 10 mais 8, 18 sobre 2, igual a 9. Y duas linhas, 10 menos 8 sobre 2. Ficou 2 sobre 2, que é igual a 1. Cuidado, na equação biquadrada, a equação original é em torno de x. A equação transformada é em torno de y. Então, observe que achamos o valor de y' e y duas linhas, 9 e 1. Esses dois resultados não são raízes da nossa solução. Nós obrigatoriamente temos que voltar para o artifício. Qual foi o artifício que nós utilizamos? X ao quadrado igual a y. Então, vamos voltar para esse artifício, levar os valores de y e achar, consequentemente, os valores de x. Então, ó, observe aí ó, o artifício, né? Era x ao quadrado igual a y. Pronto, x ao quadrado, quais foram os valores de y? 9 ou x ao quadrado igual a 1.
Pronto, bora resolver o primeiro. X ao quadrado igual a 9. Lembre-se que o quadrado ele vira mais ou menos raiz quadrada. Então, x ao quadrado igual a 9. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X igual a mais ou menos 3. Mais ou menos 3, galera, quer dizer que temos duas raízes. O mais 3 e o menos 3. Tranquilo? Bora lá agora para o x ao quadrado igual a 1. Então, o quadrado vira o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Então, x igual a mais ou menos 1. Então, pode ser o mais 1 e o menos 1. Logo, o nosso conjunto de solução é de acordo com as variáveis x. Então, bora aqui prestar atenção nesse detalhe. Então, ó, a nossa solução é menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, cuidado para não colocar conjunto de solução com os valores de y. Tranquilo? O valor de y é um artifício que nós utilizamos para transformar a equação biquadrada em equação do segundo grau. Achados os valores de y, nós temos a obrigação de retornar ao artifício para achar os valores de x correspondentes. De boa, né? Bora lá. Mais uma. Resolva a equação x à quarta menos 3x ao quadrado igual a 4. Observe que essa equação ela não está na forma reduzida, ou seja, ela não está igual a zero. Então, nosso primeiro passo é trocar o 4 de lugar. Lembrando, se é mais 4, passa para frente como menos 4. Então, ficou quem? X à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. Observe que ela é uma equação biquadrada. Nós vamos utilizar o artifício. Qual artifício? Chamar quem? X ao quadrado de y. E, por correspondência, chamar x à quarta de y ao quadrado. Então, é só substituir, ó, aonde apareceu x à quarta, colocamos y ao quadrado, aonde apareceu x ao quadrado, chamamos de y. Então, qual é a nova equação? É y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. Pronto. Próximo passo, determinar os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 4. Se a equação é completa, bora lá para baixo, cara. Então, delta, B ao quadrado menos 4AC, não é isso? Substituindo, ó, ficou menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá mais 16. 9 mais 16, 25. Então, lembre-se, se delta é positivo, duas raízes reais e distintas. Observe que nossa equação é na variável y. Então, vamos achar o valor de y' e y duas linhas. Então, ó, y igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo, ó, ficou menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal e os cálculos básicos necessários, ficou quem? 3 mais ou menos 5 sobre 2. Y', 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Y duas linhas, 3 menos 5 menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Só com um detalhezinho importante já para facilitar a nossa vida. Lembram-se que quando a gente volta para o artifício, o valor de x fica mais ou menos raiz? Lembram disso? Pronto. Então, para que serve isso? Isso vai facilitar a nossa vida em que aqui agora? Observe que como a gente vai ter que tirar a raiz dos valores de y, toda vez que ele for negativo, ele não vai servir, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Tranquilo? Então, qual é o único valor que serve para a nossa situação, para que seja utilizado no artifício? O y', que é igual a 4. Então, bora lá substituir, ó. Nosso artifício é x ao quadrado igual a y. Nosso valor de y quem é? 4. Então, fica x ao quadrado igual a 4. O quadrado vira mais ou menos raiz quadrada, tá vendo? Se ele fosse negativo, não serviria. Então, não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais, que é o conjunto que nós estamos estudando. Então, por isso que o valor menos 1 não serviu. Então, toda vez que o valor de y for negativo, ele não vem para o artifício, entendeu? Já elimina logo. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x igual a mais ou menos 2. Quer dizer que é o mais 2 e o menos 2. Logo, a nossa solução, ó, tem duas raízes, o menos 2 e o 2. Muito tranquilo, né? Muito massa. Observe que dificuldade quase nenhuma, tá? Porque a única novidade aí é a transformação da equação biquadrada em equação do segundo grau. A resolução por baixo vocês já estão dominando. Espero, né? Questão 3, exemplo 3. Resolva a equação x à quarta mais 2x ao quadrado mais 7 igual a zero. Então, o primeiro passo é utilizar o artifício, ó, e transformar essa equação biquadrada em equação do segundo grau. Ficou quem aí? Y quadrado mais 2y mais 7 igual a zero. Então, os coeficientes a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 7. Pronto, modo de resolução, o básico, né? Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, fazendo as substituições, ó, ficou quem? 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. Delta igual a 4 menos 28.
delta igual a menos 24. Lembram-se que na equação do segundo grau, toda vez que delta era negativo, não existia raízes. Continua a mesma coisa para a equação biquadrada. Lembrando que a equação biquadrada é aquela equação do segundo grau duas vezes. Então, se não existia raízes para uma equação onde delta é negativo na quadrada, também não vai existir raízes na equação biquadrada onde delta seja também negativo. Tranquilo? Então, para facilitar a nossa vida, toda vez que delta for negativo, solução igual a vazio. Tranquilo, galera? Valeu, um abraço a todos, até a próxima.